Rapaziada, Flamengo 1, Grêmio 1. Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte do jogo, não gravei ontem, e aí eu já pude ver o resultado da rodada, tá? Então, dos males o menor, né? Porque o Corinthians fez a boa, o União Florente é sempre muito forte. O Flamengo continua líder, o Palmeiras não reduziu a vantagem, na nossa vantagem. O Cruzeiro tirou 2 pontos, sim, mas uma coisa de cada vez. Esse era um jogo que era pra ser vitória certa. Infelizmente não foi, e devido a um personagem muito importante, Thiago Volpe. Ele fez 2 defesas que foram 2 gols, a queima-roupa impressionante, e ainda fez o gol de pênalti. Então, assim, o Flamengo teve mais de 20 finalizações. O Flamengo dominou o jogo inteiro. Teve muito controle, o Grêmio só se defendia, o Grêmio não conseguia fazer nada, não tinha nada. Foi um domínio completo. Gostei do De La Cruz, tá? O De La Cruz voltando a ser titular, tem muita qualidade no passe do De La Cruz. O De La Cruz é muito bom, né? O negócio é conseguir jogar. E realmente, depois do De La Cruz sai e entra o Everton Araújo, minha nossa senhora, a diferença técnica é muito grande e o time caiu muito. Eu achei que foi uma noite infeliz, assim, de termos de performance do Luiz Araújo e do Ayrton Lucas. Não tô nem falando pelo pênalti do Ayrton Lucas, achei que o Ayrton Lucas foi abaixo e o Luiz Araújo também, uma pena. Porque o Plata jogou e o Plata tava muito bem. Quando o Plata cai também, o Flamengo também cai um pouco. Mas o Flamengo tinha total controle, o Lino fazendo as jogadas por aqui, a Arrascaeta desfilando, tava assim. E o Grêmio, a defesa do Flamengo, o Grêmio não conseguia chegar perto do gol do Rossi. Rossi não fez uma defesa, não veio a bola no gol, a não ser o pênalti. Só pra vocês verem, eu tô aqui vendo as estatísticas. O Flamengo teve 21 finalizações, 21, 6 no gol. 5 defendidos por Volpe, 2 absurdas. E o Grêmio teve 6 finalizações, uma no gol. A no gol foi o pênalti. Foi, quanto? 67% de posse de bola. O escanteio é um número interessante. Foram 13 escanteios pro Flamengo e nenhum pro Grêmio. Nenhum pro Grêmio. Claro que a gente contou com uma atuação tenebrosa do árbitro, mas não é nenhuma novidade. Parava o jogo toda hora, dava aquelas fotos que não era pra dar, às vezes não dava que tinha que... Olha, horroroso o árbitro da partida. E teve o pênalti. E aí, galera, vamos falar sobre esse pênalti. Que deu a única chance que o Grêmio teve de alguma coisa no jogo e fez o gol. O Thiago Volpe bateu muito bem, e não teve como. Não teve como. Infelizmente. Eu vi muita gente reclamando desse pênalti, eu vi o Felipe Luiz falando que esse pênalti é duvidoso. E de fato, se você olhar a regra, tá? A regra fala várias coisas. Mas fala do tal do movimento antinatural. E o movimento do Ayrton Lucas não era antinatural de fato. O cara cruza pra trás, e é só por isso que bate no Ayrton Lucas. Se ele tivesse cruzado pra frente, nem ia chegar. O Ayrton Lucas tava correndo normal e bate na mão. Agora, por outro lado, tá? No Brasil, 100% das vezes, uma bola na mão nessa, tá? É marcado. Desse tipo, tá? A gente já viu lances de bater na mão que o juiz não marca. A gente viu semana passada com o Vasco e Botafogo, lembra? Mas não desse jeito. Desse jeito, enquanto essa regra nova veio aí, todos esses pênaltis são marcados. Então, no contexto do futebol brasileiro, isso é pênalti, tá? O contexto do futebol brasileiro não é a realidade da regra correta, certo? A gente sabe disso. Mas no contexto do futebol brasileiro, isso aí é pênalti, tá? 100% das vezes. Tá bom, não vou falar 100%, porque eu não sei, mas 99% das vezes, tá? A grande maioria das vezes. Isso aí é pênalti. E aí vai lá e faz o gol. Bem decepcionante. E aí depois do gol, deu pra ver que o Flamengo sentiu, entende? Porque foi no final, né? 30 e tantos minutos já. O Flamengo tava em cima o tempo todo, várias chances. O Volpe fez grandes defesas e tal. E aí quando faz o gol, eu falo, puta merda. Tipo, pô, sério que a gente tomou esse gol aí? E aí o Flamengo caiu e tal, e não teve como reagir, essa que é a verdade. Então, assim, tropeços são naturais, tá, gente? Não era um que eu tava esperando de fato. O Flamengo produziu pra isso, mas é um daqueles dias que, cara, o futebol ele não é justo, tá? Não é justo. O Flamengo não jogou de corpo mole, fez um segundo tempo avassalador pra cima do Grêmio. Só que o futebol é isso aí, cara. A gente vai ganhar, vai perder de vez em quando. O importante é a postura, o time jogando bem. E isso aconteceu, na minha opinião. Isso aconteceu. E o Flamengo achou o gol, conseguiu o gol. Não conseguiu mais. Produziu pra fazer mais, mas não conseguiu por causa de questões. O goleiro foi. Cara, se o Volpe toma os 2 gols totalmente aceitáveis, tá? Que ele defendeu, absurdos, da queima-roupa, pequena área. Era 3-0 e o Flamengo. E aí, meu irmão, era goleada histórica aí que o Grêmio ia tomar porque não ia conseguir mais segurar. Mas não. Teve uma atuação gigante do goleiro. Cara, teve um também, ó. Na verdade, o Grêmio teve algumas atuações defensivas importantes. Deixa eu pegar aqui as formações. Noriega jogou muita bola, defensivamente foi um monstro, tá? E o
E esse aí eu já sabia, né, que esse eu conheço bem, o Cuéllar. O Cuéllar fez uma partida enorme também. Claro que totalmente defensivamente. O Grêmio fica todo na defesa pra se segurar. E conseguiu segurar. O resultado para o Grêmio é incrível. O empate no Maracanã contra o Flamengo embalado. Óbvio, tá? Mas, nossa, o Denilson... O Kahneman foi bem também, tá? O Kahneman foi uma boa partida. Agora, Edenilson, nossa, os três do ataque, pelo amor de Deus. Mas é isso, galera. Mas, continuamos líder. O Corinthians fez a boa e o Palmeiras não conseguiu uma vitória, apesar de também ter sido superior lá no jogo. Mas o Corinthians também todo remendado. O Charles era lateral, pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, Charles de lateral, gente. Que isso? Nossa, foi duro, tá? Eu vi esse jogo. Duro, hein? Mas, muito bem. Muito obrigado, Corinthians. Tá boa aí contra o Palmeiras. Bom, é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. Saudações, a gente vem em breve. Tchau.